Bem-vindos ao projeto e-aulas de bacteriologia. Hoje vamos apresentar a aula de coloração de Gram. O método de coloração de Gram é certamente o mais utilizado em bacteriologia e vocês já devem ter ouvido falar dele. É uma coloração que permite a diferenciação da maioria das bactérias em dois grupos de acordo com a composição da parede celular. Baseado nessas diferenças entre as paredes celulares, no resultado final desta técnica, os corantes utilizados tingem as bactérias gram-positivas em roxo e as gram-negativas em vermelho. Importante: o método de Gram não pode ser utilizado para a visualização de micoplasmas, que são aquelas bactérias sem parede, micobactérias, pela presença de muitos lipídios insolúveis na parede, e espiroquetas, pela estrutura muito delgada e pouco permeável aos corantes. E qual a fundamentação teórica deste método? Bem, a coloração pelo método de Gram é classificada como uma coloração diferencial, porque são utilizados dois corantes e as bactérias ficam coradas em tonalidades diferentes ao final do processo. Isso ocorre devido a diferenças na composição das paredes celulares. Então vejamos. As bactérias gram-positivas possuem na sua parede uma espessa camada de peptídeo glicano, ácidos teicoicos e polissacarídeos, enquanto que as gram-negativas possuem uma fina camada de peptídeo glicano, lipoproteínas e, mais externamente, a membrana externa, composta por fosfolipídios, proteínas e lipopolissacarídeos. Na coloração de Gram, inicialmente, cobre-se a lâmina contendo o esfregaço bacteriano com o primeiro corante, que é o cristal violeta, e a seguir junta-se o Lugol, que funciona como mordente, formando um complexo chamado cristal violeta iodo, ou CVI, no interior das células bacterianas. Na próxima etapa da coloração, chamada de etapa diferencial, o tratamento com álcool ou álcool-acetona extrai os lipídios da parede gram-negativa, resultando em uma porosidade ou permeabilidade aumentada. Isso permite que o complexo CVI seja removido e, assim, as bactérias gram-negativas são descoradas. Já a parede celular das bactérias gram-positivas, em virtude de sua composição rica em peptídeo glicano, torna-se desidratada durante o tratamento com álcool. A porosidade diminui e, com essa redução da permeabilidade, o complexo CVI não pode ser extraído e, desta forma, as bactérias permanecem coradas em roxo ou azul escuro. A etapa seguinte é a utilização de um corante secundário chamado fucsina ou safranina, que irá tingir de vermelho ou rosa as células que foram descoradas na etapa de diferenciação. Vamos à execução? O primeiro passo é preparar a lâmina com esfregaço bacteriano, e para isso vamos pegar lâminas de vidro limpas, mergulhadas em álcool e secar com papel toalha. Se o cultivo bacteriano estiver em um meio líquido, retire 1 a 3 gotas e coloque na lâmina, usando uma alça bacteriológica. Espalhe bem e deixe secar naturalmente. Depois, fixe o esfregaço passando a lâmina 3 vezes na chama do bico de Bunsen. Se o cultivo bacteriano estiver em um meio sólido, primeiro coloque 1 ou 2 gotas de salina sobre a lâmina. Depois, retire uma pequena porção do crescimento bacteriano e espalhe na salina com movimentos circulares. Deixe secar naturalmente e fixe o esfregaço passando a lâmina 3 vezes na chama do bico de Bunsen. A seguir, faça a coloração, cobrindo a lâmina com o esfregaço com cristal violeta. Deixe por 1 minuto, lave com água e cubra com Lugol, deixando por mais 1 minuto. Lave com água e goteje com a solução de álcool por cerca de 10 segundos e lave bem com água. Na última etapa, você deve cobrir a lâmina com fucsina por 30 segundos e então lavar novamente. Finalize secando a lâmina com cuidado, usando uma folha de papel de filtro ou papel toalha. Leve ao microscópio para observar por imersão, colocando uma gota de óleo cedro no esfregaço corado e usando a objetiva de 100. No final da coloração, as bactérias gram-positivas aparecem coradas em roxo ou azul escuro e as bactérias gram-negativas ficam com a coloração rosa ou avermelhada. Vamos conhecer alguns exemplos. A maioria dos cocos é gram-positiva, como os gêneros Staphylococcus e Streptococcus, mas temos os cocos gram-negativos,
como os gênios Neisseria e Veillonella. Entre os bacilos gram-positivos, temos, por exemplo, os gênios Corynebacterium, Listeria, Bacillus e Clostridium. Os demais bacilos são gram-negativos, como Escherichia coli, Salmonella e Vibrio. A investigação das características morfológicas e de coloração, chamadas morfotintoriais, é uma etapa fundamental na identificação de bactérias. Pessoal, essa foi mais uma videoaula do projeto e-aulas de bacteriologia. Esperamos que vocês tenham gostado. Curtam e divulguem bastante o vídeo. Até a próxima aula.